Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigada, Senhor, por este dia, obrigada por tua graça em nossas vidas, obrigada, Senhor, por nos permitir gravar mais um podcast. Conduz todas as coisas, fala, Senhor, através de nós, através do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olá, dona Marília. Bom Olá, dia. Senhor Gelson. Não sei por que toda essa formalidade, mas tudo bem. Você me chamou de dona, então, Senhor. Estamos indo para o nosso 9º podcast. Pois é, eu não gravei, não. Parei de contar já tem um tempinho. É, Você né? que tá aí, ó, contabilizando Tenho que isso. controlar alguma coisa, né? Já que eu não consigo controlar as mulheres, Ainda bem. eu controlo os números do podcast. Já tá bom demais. É. Já tem os números do podcast. E hoje a gente tem uma pessoa especial. Que maravilha. É, Uma convidada que vai nos ajudar bastante, trazer bastante conhecimento pra gente, hein? é. Ela é tão especial que eu nem o currículo dela eu sei. Não é, doutora Tabata? Oh, Deus, tá vendo aí? Gente, que situação. Eu sou advogada, especialista em psicologia jurídica e mediação de conflitos e psicanalista. Que maravilha. Então, Tabata de quê? Tabita Bonfim Gomes. Tabita? Isso, Tabita Bonfim Gomes. É bíblico, tá em Atos 9, viu? Hoje já tá começando a dar aula. Pois é. Uma simples apresentação. Não, porque eu percebi que, né, é um podcast que retrata muito a questão da fé também. Sim. Então, eu quis falar sobre. É bíblico também. Pra gente é muito importante sempre estar atrelando essa questão da fé. E antes de qualquer coisa, a identidade de serva, né? É. É o maior título, na verdade. Certeza. Muito maior do que todos os outros. Os outros servem ao primeiro, que é ser serva. Estamos no caminho certo. Ela vem falar justamente sobre a fé e a lei, que é o nome do nosso programa, né, do nosso podcast. E hoje o tema é sobre mulheres, né? Aí quando eu fui falar com ela, né, ela disse, é um tema muito amplo. Aí eu disse, complicado. Eu também acho. Eu acho que os homens, eles têm esse mito, né? De que a mulher é complicada. Eles ainda não conseguiram acessar a mulher, porque, na verdade, existem diferenças, né? A forma de pensar, como a mulher é em si. Então, enquanto eles estiverem olhando sobre a lente dos homens, vai ser complicado acessar essa mulher. Talvez a ideia seria colocar a lente da mulher quando fosse falar de mulher, né? E eles falam parecendo que só a gente é complicado. Somos todos seres humanos. Mulher sexo frágil, mulher complicada, é a mulher que é histérica, a mulher que é fofoqueira. Isso. Como se homem não gostasse também de uma fofoquinha. Ah, eu conheço várias, viu? Conheço várias. Não fosse complicada. Pois é, também acho. Vai casar pra descobrir como o homem também é complicado. Você é casada, Gerson? Sou viúvo. Ai. 10 anos já, 10 anos. Mas já experimentou o que é o casamento. Já durante 27 anos. E era descomplicado? Era. A outra parte também ajudava muito, né? Era uma mulher difícil você fazer uma comparação, né? Então as coisas facilitam desse modo, né? Por mim, se fosse só por mim, as coisas seriam bem mais difíceis, né? Mas ela ajudava muito a descomplicar o relacionamento. Já retira aquilo que você falou sobre mulher ser complicada, né? Essa construção. E quando a gente for adentrar o assunto mulher, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa desconstrução. Por que existe esse mito da mulher ser complicada? Porque é um mito que existe sobre essa complicação. Relação é construção. E é construção a dois ali. Os dois que integram a relação. Existe a parcela de cada um. Como a gente vê de uma sociedade patriarcal, né? Existe toda uma questão histórica que envolve determinadas obrigações e cargas excessivas sobre essa mulher.
que antes não acessava o mercado de trabalho, que antes não tinha acesso à educação, né, às faculdades. A gente vê que isso é uma conquista tão recente, Gerson. Ela veio ser consolidada mesmo com a nossa Constituição de 88. É. Sabe? É muito recente. Então, quando a mulher ela passa a ocupar esses espaços, algumas obrigações que eram muito específicas da mulher, que a gente chama da mulher Amélia, que ela era a mulher que cuidava das coisas de casa, né? Cuidava dos filhos e impulsionava ali aquele homem, ele começa a ser também desconstruído, porque a mulher passa a acessar. Então, as obrigações de casa não passam mais a ser estritamente uma responsabilidade feminina, mas uma divisão de tarefas a fim de não sobrecarregar. Porque quando a Bíblia diz assim, ó, vós maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Um homem que ama a mulher não vai submeter a sua esposa a uma carga excessiva de trabalho, entende? Uhum. Então, quando a gente pensa nessa construção, a gente começa a pensar também em desconstruir o conceito de que a mulher é complicada. A gente constrói um outro conceito que é: existem homens que não estão interessados em construir a relação. Entende? Sim, Ainda sim. estão vivendo sobre aquele modelo antigo de que a mulher tem que servir como a mãe, né? A mãe ali faz a comidinha, lava a roupinha, deixa pronto, faz isso, faz aquilo. E sendo que para a esposa o contexto é um pouco diferente, né? E ainda penso da seguinte forma, que a partir do momento em que essa mulher vai para o mercado de trabalho, começa a contribuir financeiramente dentro de casa e começa a meio que questionar, a brigar, porque a gente está falando aqui, mas isso não é tão bonitinho, não. A maioria das mulheres hoje penam por conta disso. Então, brigam bastante dentro de casa porque essa divisão geralmente ela não é justa. E aí, quando essa mulher ela começa a questionar, começa a brigar dentro de casa, aí ela se torna complicada, porque ela está indo pro embate, ela está indo questionar que é um direito dela também exigir que o marido faça a divisão das tarefas de casa, ajude dentro de casa, contribua de alguma forma, porque a partir daquele momento não é só ele que contribui, não é só ele que coloca a comida dentro de casa, ela também coloca. De um modelo de trabalho, que era um modelo que o homem ele tem uma força física maior, então propriamente o homem saía para caçar pela força que ele tinha, né? E as mulheres ficavam fazendo as atividades de casa. Hoje a gente vive uma era totalmente tecnológica, em que as mulheres elas conseguem, né, se adaptar a esse mercado e exercer a mesma função dos homens, né? Então ela consegue também sair para trabalhar, laborar, fazer. Aí a gente começa a ver que ainda existe um pensamento muito retrógrado de que, além de laborar, a mulher ela precisa chegar em casa, dar conta da casa, do marido, da roupa, das coisas, né? Sendo que a gente preza pela divisão do trabalho, né? Sim. Pela justiça. E eu não estou aqui dizendo o que a mulher tem ou não que fazer. Eu acho que cada mulher ela vai assumir uma responsabilidade sobre aquilo que ela escolher. Tem mulheres que não querem acessar de fato o mercado de trabalho e que sonham em ser donas de casa, né? Em construir e cuidar e ser presentes na vida ali dos filhos. Existem mulheres que têm objetivos diferentes, que também precisam ser validados, né? Essa semana eu estava ouvindo um podcast com o Rodrigo Faro. E ele falava exatamente disso, Sim. né? E o quanto ele valoriza a esposa dele por ter feito essa escolha, né? Ele dizia que, olha, a minha esposa ela deixou de ser uma modelo internacional para cuidar de mim e e ser mãe. Eu vi esse Uhum. trecho. É. Então, é um homem que tem um pensamento totalmente diferente daquele que foi construído há muito tempo atrás, onde meu pai vivia, né? Minha mãe jamais pensou em trabalhar fora, porque meu pai era totalmente contra, né? Eu já não tive, graças a Deus, eu já não tive esse problema, né? A minha esposa, ela trabalhava e trabalhava em 2 lugares. Então, era aquela questão, um ajudava o outro, né? Mas para você hoje ainda tem muita gente, né? Sim. Muitos homens que têm essa mentalidade, né? E como tem. Né? E aí a gente vê toda essa consequência caindo depois no colo, principalmente da mulher, né? Por ser esse sexo mais frágil,
né? E aí as consequências que a gente acompanha são muito grandes, né? Aí entra aquela questão da depressão, da ansiedade, problemas mentais, né? Que envolvem mais a mulher do que o homem. Ontem eu estava lendo, né, sobre isso e falava no texto que as mulheres são as maiores vítimas, né, de doenças mentais em virtude do que ela encontra dentro de casa, né? Violência, a violência doméstica muito grande, o mercado de trabalho muito, né, acirrado, né, a disputa, a jornada dupla ou tripla, né? Tudo isso afeta principalmente a mulher, né? E o homem tem ficado de fora, uma grande parcela. É que existe já hoje grande parte dos homens que entendem o lado da mulher e procura não dividir, né, mas assumir o papel dele Sim. também dentro de casa. Pô, se a gente está na nossa casa, né, custa o homem lavar a louça suja, colocar a roupa na máquina, varrer uma casa. Ah, não, porque antigamente isso era só o papel da mulher. É. Eu lembro que meu pai, nem um copo d'água, ele colocava na mesa. Minha mãe que tinha Na que pia. colocar. Meu avô, Não, ele queria beber Certo, água, ele pedia. né? Ele pedia. Meu avô é E assim. minha mãe que dava. Meu avô é assim. É um grande avanço quando a gente pensa na Lei Maria da Penha, porque ela fala que ela fala sobre a violência contra a mulher. E aqui a gente não fala só sobre uma violência física, mas a gente fala da violência contra a mulher no sentido físico, psicológico, sexual. Existem mulheres que são abusadas sexualmente pelo Pelo marido Sim. e ainda com discurso bíblico. Já que a gente está falando de fé, eu vou falar, tá? Vou Uhum, entregar ok. tudo aqui. Fica à vontade. Com discurso bíblico, porque a Bíblia fala que a mulher, quando casa, ela não mais tem domínio sobre o seu corpo, mas sobre o do marido. E o marido não mais tem domínio sobre o seu corpo, mas sobre o da mulher, porque ambos são uma só carne. Só que ela também diz assim: nenhum dos dois poderiam se abster, salvo por consentimento mútuo. As pessoas esquecem do salvo e sobre o consentimento mútuo, elas se apegam ao detalhe de que o corpo da mulher é do homem. Apenas a esse detalhe. Então, existem maridos que estupram as suas mulheres dentro de uma relação conjugal, e aí logo mais a gente vai entrar nas questões psíquicas que essas violências elas trazem para essa mulher. Existem maridos que estupram as suas mulheres, existe a violência patrimonial, maridos que escondem, existe, aqui a gente está com advogado, a gente pode falar sobre a simulação, que é um vício no negócio jurídico, marido que compra patrimônio com a ajuda da mulher e simula, coloca no nome de terceiros, a fim de restringir essa mulher de um direito que ela tem sobre aquele patrimônio. Então, a mulher, na hora que quer, né, sair de uma situação abusiva, ela tá tolhida, né? Ela tá desempoderada para sair dessa situação. Por quê? Porque ela não tem recursos suficientes para sair. Também vou falar sobre a nova lei que foi promulgada agora no governo de Lula, que dá benefício, ela altera a redação da Lei Maria da Penha, que ela dá um benefício no limite ali de 6 meses para a mulher que sofre violência. Sabe, de quanto seria esse benefício? Quem determina é o juiz com base na vulnerabilidade social dessa mulher. Então, é uma determinação ali que o juiz é que diz de quanto vai ser. Porém, a renda per capita dessa mulher tem que ser abaixo de 1/3 de um salário mínimo. Quando a gente fala de uma renda per capita abaixo de 1/3 de salário mínimo, a gente não está falando que a mulher tem que ser pobre, não. A gente está falando que ela tem que viver numa condição de miserabilidade. Porque 1/3 de um salário mínimo, que está 1.320, né? Isso. Imagine o que é isso, Jéssica. Quem é que consegue viver numa renda per capita aí, Não existe isso. com 1/3 de um salário mínimo? Entende? Então a gente está avançando para algumas coisas, né? Porque a lei fala que é responsabilidade do Estado, também ali do governo, promover políticas públicas para que a mulher ela seja livre,
né? Ela seja livre para escolher seja livre para escolher a raça, ou a raça o quê? Para escolher a religião que ela quer seguir, né? Ela seja livre para fazer escolhas, ela seja livre para escolher no que quer trabalhar, né? Ela tem um ambiente tranquilo, porque a lei assegura a vida, a educação, o lazer, Segurança. a segurança para essa mulher. Só que a gente vê que a insegurança, ela mora dentro da casa da mulher, porque um dos maiores um dos maiores autores da violência ali, protagonistas da violência contra a mulher, são os seus maridos. A gente também vai falar sobre abusos no ambiente de trabalho. Já existe uma lei nova que diz que tem que ser instaurado nas empresas que têm até 20 funcionários, CIPAs, que são comissões né, comissões internas, de proteção, para que se conscientize os funcionários ali daquela empresa sobre o abuso contra a mulher. Por quê? Porque a gente vê uma ascensão muito grande. Um dado que eu quero trazer para você, Gerson, é que por ano, 18 milhões de mulheres são violentadas. A gente está falando que por dia, 50 mil mulheres sofrem violência. Enquanto a gente está aqui, tem mulheres sendo violentadas. Entende? Então a gente não pode ser negligente e dizer que isso não é uma responsabilidade, porque a própria lei fala que é responsabilidade também da sociedade. Quando você leva essa questão para o seu podcast, você está contribuindo para a informação. Para informação para mulheres que vivem esse clima de insegurança e instabilidade. Então é responsabilidade nossa também, enquanto sociedade, promover isso. Essa informação a essas mulheres, elas saberem que elas têm, né, ali um recurso, seja um recurso do governo. Poxa, mas é complicado de fato. Que a mulher vai, pede uma medida protetiva, que às vezes não vem em tempo hábil, e elas continuam ali convivendo com seu agressor dentro da mesma casa. Aí, hoje, quando eu aconselho os meus clientes, eu falo assim, a gente pede uma medida protetiva apenas para informar, assim, olha, se acontecer alguma coisa com essa mulher, o principal... Porque não evita. O principal suspeito é o marido. Porque daqui que essa medida chegue e esse marido, de fato, seja afastado e a gente possa ali recorrer a outros meios, a mulher está ali convivendo com o agressor. E, às vezes, o agressor comete algum ilícito e foge. Então ela pensa, a mulher, meu Deus do céu, é impressionante, porque a mulher pensa logo nos filhos, a mulher tem isso, é emoção, é muita emoção. Então ela pensa logo nos filhos e com quem eu vou deixar, como é que eu vou fazer. Tem algumas que têm rede de apoio, outras Isso, não têm uma A rede de maioria. apoio. A maioria. Né? E a gente precisa também validar isso. Eu sou privilegiada, mas o fato de eu ser privilegiada não quer dizer que existam mulheres que vivam essa situação, que não têm uma rede de apoio, que não são abraçadas também por outras mulheres, porque quando ele diz que nós, enquanto sociedade, temos também obrigações ali, nós temos sim, que não são abraçadas, e o que a gente mais vê, e onde é mais crescente, é na população negra, mulheres que são mais violentadas, negras, de baixa renda e sem escolaridade. É por isso que a gente fala da importância da educação. As políticas públicas, né? É porque justamente essa questão da educação, ela traz uma conscientização e a mulher, ela consegue ver sobre um outro ângulo. Ela consegue perceber que existe luz no fim do túnel, que é possível. Eu lembro que eu, desde, sei lá, adolescente, minha mãe, ela sempre teve essa preocupação. Ela dizia assim, meu Deus, se eu morrer, eu preciso deixar... Ela sempre teve isso, ela teve um dia que morreu, deixou os filhos, e ela sempre dizia assim, se eu morrer, eu preciso preparar minha filha para a sociedade. E aí, lá em casa, era a regra, precisa estudar, você precisa se formar, você precisa ter um diploma, Marília, mesmo que você não exerça, você precisa ter uma profissão. Aí eu lembro que quando eu conheci meu esposo, aí na época a gente conversando e tal, aí a gente tava querendo morar junto, minha mãe, você só sai daqui depois que você tiver diploma, quando você se formar, pode sair de casa, mas até você se formar, você não sai. Porque você precisa sair, eu tenho que ter certeza que eu fiz o meu papel de deixar você com uma profissão. Então ela tinha essa preocupação que ela dizia assim, Marília,
Hoje a gente está casado, hoje está tudo bem, amanhã pode não estar, minha filha. E você precisa saber se virar nesse mundo. Você precisa saber, você precisa ter condições financeiras, porque eu e seu pai hoje está aqui, a gente pode não estar. Você tem que ter condições financeiras de se manter, mesmo que seja um mínimo, mas você tem que ter. Então, é a questão do privilégio. Eu fui privilegiada em ter uma mãe que tinha essa consciência, né? Que também fui professora, então tem toda uma conscientização que a maioria das mulheres não tem, que estão dentro desses dados. E nós somos brancas. A gente pode ser fruto de uma miscigenação, mas para quem está olhando, nós somos privilegiadas por nossa cor. É verdade. É diferente. Então, eu sempre falo, não é porque não bateu na minha porta que eu vou dizer que isso não existe, né? Não é por isso que eu vou dizer que isso não existe. Isso existe sim. Eu preciso deixar de olhar com a lente de Tabita, né? Daquilo que eu considero que seja importante ou menos importante, e passar a ter empatia. A empatia não é olhar com os meus olhos, é olhar com o olho do outro. Existem relações, até dentro da relação ali sexual de intimidade, de mulheres que gostam ali de tomar seus tapinhas, né? Dentro do calor. E não tem problema nenhum. Eu tenho que entender que existe quem gosta, existe quem não gosta, e eu quero que as pessoas me tratem como eu gosto, não como elas gostam de ser tratadas. Não vem pra cá dizer, eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Não, porque você Não. pode gostar desse tipo de postura e agressão. E não tem problema nenhum. Pô, que legal que você gosta. Eu quero ser tratada da forma que eu gosto de ser tratada. Então você pode ser o que for, sem anular aquilo que você é. Mas quando estivermos ali nos relacionando, eu imponho que o tratamento que eu quero, que eu aceito é esse. E se não for assim, não serve para estar comigo, né? Dentro de uma relação profissional, porque precisa existir dentro de uma relação profissional a admiração. Eu preciso admirar, né, o meu parceiro profissional. A Bíblia diz que andarão dois juntos se não tiver de acordo. As pessoas sempre atrelam isso dentro de um casamento, mas é dentro de uma prática profissional. Se não tem acordo, não tem como a gente caminhar junto, não tem como o negócio crescer, né? Isso também para as mulheres. Se você não tá ali em comum acordo dentro de uma relação também conjugal, dificilmente você construirá um patrimônio, né? Porque cada um tá ali pensando nos seus Cada um tem os seus interesses objetivos, né? pessoais e a ideia é defraudar o patrimônio. Quem Porque gasta mais? porque é a satisfação pessoal que tá gritando, né? Isso. Quando você deixa de lado, não é o meu nem o seu, é o nosso. Aí você começa a encontrar ali um certo equilíbrio dentro da relação. Certeza. E o que mais afeta hoje falando agora como uma psicóloga, né? Peraí, gente, deixa eu tirar a capa da advogada e agora eu vou falar como psicanalista. O que hoje mais contribui para a formação, não formação não, para que a mulher tenha tantos problemas, né? Nessa área emocional, nessa questão mental, e do seu ponto de vista tem contribuído para isso? Todo tipo de violência gera questões psíquicas. Então, a gente agora falaria sobre quais são essas questões, né? Que a mulher acaba sofrendo. Ansiedade, depressão. A gente vê transtornos alimentares que tem sido muito crescente, né, na mulher. E todo transtorno, que é o que a gente fala de vício, adicção, né? Seja um vício alcoólico, porque o transtorno alimentar é uma compulsão alimentar. E o que seria essa compulsão? Uma forma de compensação de prazer. Eu não tenho prazer na minha vida, né? A minha vida está... eu não estou dando conta de toda a dinâmica da minha vida e não consigo também mudar, né? Não estou conseguindo tomar decisões e a gente fala sobre essa capacidade da mulher e o porquê a mulher ainda é tão... não consegue tomar decisões. As decisões, elas estavam atreladas, quando dizia respeito à mulher, ao homem, ao pai da mulher. Pai escolhiam seus maridos, né? O marido era quem geria a parte administrativa da casa fora, era do homem. A mulher administrava internamente, era a criação dos filhos, era lavar, era passar.
Então, quem cuidava mais dessa parte externa, de tomada de decisões, de trabalho, era o homem. Para a mulher, esse lugar de tomar decisão ainda é muito complicado e eivado de culpas. Porque uma mulher que trabalha e tem um filho pequeno, quando ela decide trabalhar, ela decide cheia de culpa. Não estou acompanhando o crescimento, as pessoas acham que deveria ser assim, mas eu também preciso mostrar para o meu filho ou para minha filha que ele também pode, né? Que isso não vai paralisar a vida dele. Então, a mulher, esse lugar de decisão para ela ainda é um lugar muito mitigado. E ela é julgada. E ela é julgada, você entende? Então, quando eu falo para você que existem transtornos provenientes dessa violência, e não é só uma violência, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, as pessoas atrelam muito a questão física e ao feminicídio, que tem crescido absurdamente, Muito. né? A gente não está falando dessa questão só de violência física, a gente está falando de uma violência psíquica. E dentro da questão de violência psíquica e da violência moral, a gente tem outros tipos de penais, que é ameaça, ou ameaça o quê? Que é os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria contra essa mulher. Você não é uma boa mãe, né? Você é uma não sei o quê. Por quê? Porque ela está saindo para o mercado de trabalho. Então, existem as culpas ali relacionadas. Nós somos constituídos a partir da fala. Freud ele vai dizer que nós, enquanto sujeitos, quando a gente nasceu, o mundo já existia. E a gente aprendeu a ver o mundo a partir da linguagem, da fala da nossa mãe, que estava ali educando e dizendo, não coloque a mão aqui, faça assim, faça assado, entende? Então, nós fomos construídos a partir de uma linguagem que por vezes é ambígua, o mesmo sim, a depender de como é falado, pode significar sim ou não. Eu vou. Você me chamou para sair, eu vou. Você me chama para sair, eu falo, vou muito. É o mesmo voo, mas é ambíguo. Você entende? Ele pode ter interpretações diferentes para a mesma fala. Então, nós fomos construídos dentro de toda essa ambiguidade, né? Do não é e tal. Como nós fomos construídos a partir dessa linguagem, a melhor forma de mudar uma sociedade é quando a gente começa a mudar o discurso dessa sociedade. Aí queria entrar a minha pergunta, né? Quem é que tem mais culpa nisso? A sociedade, a igreja, o Estado, né? A família? Eu não falaria de culpa, porque na verdade é o que eu falei, né? O mundo ele já existia. A igreja ela reproduz algo de lá de trás. Tá todo mundo achando que tá fazendo certo e tentando acertar, né? Então, eu não jogaria unicamente a responsabilidade sendo na igreja. Eu acho que o Estado ele tem uma parcela grande de responsabilidade em toda essa mudança a partir dessas políticas públicas, porque foi a Constituição de 88 que validou essa mulher. E que Cristo, quando veio há muito tempo atrás, já validava essa mulher. Quando dentro do Sinédrio só os homens tinham acesso a ouvir a palavra, e ele sai do sinédrio e é julgado por sair do templo e pregar para as mulheres também. Entende? Uhum. Então não existia um movimento organizado como hoje existem movimentos que prezam por esse direito da mulher, e eu não vou aqui levantar a bandeira de nenhum movimento, né? Mas hoje existem movimentos que asseguram esse direito à mulher, mas Cristo lá atrás, ele já fazia isso. Cristo lá atrás... Foi o primeiro, né? A Cristo valorizar a mulher. Sim, sim. Porque hoje a gente tem termos específicos, capacitismo, que é discriminação a quem é deficiente, né? PNE, que hoje a gente fala de pessoa com deficiência. Existe o sexismo, que é a separação, homem e mulher. Existem hoje alguns termos, o ageísmo, que é a pessoa que tem preconceito ali com relação à idade. Existem movimentos que Cristo, quando veio... É brincadeira. Que Cristo, quando veio, ele agrupou, ele não falou de minoria, maioria. Ele pregou a igualdade para todos. A postura dele, por si só, já demonstrava essa igualdade. Ele não precisava dizer, não, agora eu vou sair do sinédrio para pregar para as mulheres. A postura dele, por si só, já demonstrava que ele incluiu todo mundo. Ele saiu. Você tá entendendo? Ele saiu.
Então, hoje a gente vive em busca de um padrão social para atender essas exigências e que essas exigências, elas só vão passar a serem desfeitas a partir do momento que o Estado, infelizmente, a gente vive esse tipo de sociedade, que é o Estado que dita ali o que a gente tem ou não que fazer, ele assumir essa responsabilidade dessa mudança cultural mesmo, né? Porque nós somos frutos de uma cultura. Aqui a Uhum. gente se comporta de uma forma, nos outros países. Você entende? Então, o Estado ele está ali permeando o tempo todo isso. Quando a gente muda a linguagem, a gente começa a mudar também o pensamento e o comportamento das pessoas a partir de determinados temas. Tem gente que diz, ah, é muito mimimi. Tá, é mimimi, mas que tal você perguntar, né? Ah, tá difícil hoje até para paquerar, porque os homens não sabem mais. Tá, não tem que saber mesmo, não, tem que perguntar, né? Pergunte, posso, não posso. É, É o básico de isso. dentro das relações. E a gente hoje, infelizmente, está aprendendo a conviver em sociedade. Isso. E o que eu sinto falta é de medidas, conscientização, um trabalho de conscientização efetiva. Engraçado que me perguntaram esses dias, Marília, a questão do Outubro Rosa, o que é que você acha? Eu digo, é muito bonitinho você colocar uma fita na sua roupa, uma fita na sua camisa e dizer que você está participando do Outubro Rosa. Tá, mas as empresas estão tomando medidas efetivas Estou liberando essa mulher para para ir fazer fazer a exames? mamografia. Isso. Como é que funciona isso dentro das empresas e na sociedade? Porque é muito bonitinho você ditar que outubro é o mês do Outubro Rosa, tá? Eu preciso de medidas efetivas. E eu sinto falta disso na sociedade. Conscientização de forma efetiva. Políticas públicas efetivas, porque a partir do momento que você dita que a renda per capita dessa mulher tem que ser um terço de um salário mínimo, tá? E quem ganha um salário mínimo? E vive também uma situação muito difícil financeira. Porque ela, com meio salário mínimo, ela não vai conseguir sobreviver e dar conta dos filhos. É clandestinidade, né? É uma mulher que não é assalariada. Exatamente. Então, assim, precisa-se de questões efetivas, porque até nós que somos privilegiados passamos por esse tipo de situação, porque até se desconstruir tudo que a gente Era isso que aprendeu, eu estava aqui pensando. Poxa, é um processo muito lento, muito, né? muito lento. Eu costumo. Eu É tenho. por isso que não há culpados, entende? Uhum. Não Não há tem como. culpados. Não tem como. É. Porque assim, hoje a gente vive, e vou falar tá por mim, hoje a gente vive uma briga para poder dar conta de muita coisa. A gente tem que dar conta. Tem não. Se obriga a dar conta da maternidade, da casa, do trabalho. E aí, quando você vai colocando, é um amontoado de coisas. Esses dias eu falei com meu esposo: meu cérebro, ele não para. Ele não para. E tem dia que eu fico louca. Tem dia que eu digo assim: meu Deus, eu não aguento mais. E aí, quando surta, é a mulher histérica. É uma mulher complicada. Entende? É a mulher histérica. Isso. Porque, é culpa de quem? Não é culpa de ninguém. Eu tenho uma rede de apoio, eu tenho um suporte, mas a mente da gente não. E é a questão da desconstrução. Eu tava conversando com a mulher e disse: eu preciso entender que eu não dou conta de tudo. Porque a gente foi acostumada a aprender que tem que dar conta de tudo. E não dá, gente. Não tem condições. E é muito do ego, né? Esse dar conta de tudo. Eu preciso mostrar que eu dou conta. Essa Isso. coisa da Mulher Maravilha e Da daqueles rótulos. guerreira. Gente, eu acho tão lindo no Dia das Mães, como as pessoas colocam as mães, né? Mulher guerreira. Não, não quero ser guerreira. Sabe? A guerreira tem que lutar muito. A guerreira tem que ser a salvadora da humanidade. A guerreira. Não, por favor, não quero ser guerreira. Deixa eu ser só eu. É. Tá de bom tamanho. Eu não preciso ser. A gente quer atender ali todas aquelas É. declarações, né, para mulher. Mulher que consegue, que dá conta da casa Isso. e que dá conta de tudo do marido. E são coisas que vão colocando a mulher nesse lugar de ter que fazer, ter que fazer, ter que fazer. Não, eu não tenho que fazer nada. E aí gera essa questão emocional. Mas, Tem como. mas o que eu vejo é que esse papel que é cobrado hoje da mulher, as próprias mulheres estão reivindicando isso. Não. As mulheres não estão reivindicando isso. As mulheres estão reivindicando um lugar. É por isso que eu falo, não é sobre igualdade, é sobre equidade. Elas estão buscando ser validadas enquanto mulher, ser reconhecida dentro das suas peculiaridades. Por que eu te falo isso?
existem extremos em todo movimento. Tem gente que critica a religião por conta de alguns religiosos, Certo. né? Por conta dos extremos. Eu entendo que existam extremos dentro de determinados movimentos, isso, que às vezes quer obrigar a mulher, né, a não ser reprodutora, né, a fazer aquilo que eles consideram certo ou errado. E eu não estou falando de um proselitismo em que eu quero convencer as pessoas daquilo que eu acredito e ter adeptos, ou aquele marketing religioso. Não, jamais, né? Os movimentos são amplos, não são todas as pautas, os movimentos que envolvem a mulher que eu me identifico, porque quando uma pauta entra em conflito com aquilo que eu acredito biblicamente, essa pauta não é uma pauta que eu levanto. Então, existem limites para mim, até nessa proteção ao direito da mulher. E eu entendo que se o meu limite é aqui, você pode procurar uma outra advogada, né, que tem um pensamento mais ali similar com aquilo que é a demanda do meu cliente, para que essa advogada lhe oriente, porque eu tenho limites, né, eu tenho limites, mas a mulher, a luta da mulher é por respeito. Ela quer ser respeitada no lugar de fala, sem ser criticada, sem ser dito que mulher fala demais. Ah, não, mulher fala demais. Sabe? Todas as vezes e todos os discursos que envolvem mulher, sempre tem termos pejorativos para desqualificar essa mulher, né? Então, o que a mulher busca é esse respeito. Respeito quanto às suas escolhas, porque para homem é de uma forma e para mulher é de outra. Mas tem alguns movimentos que extrapolam isso, né? Eu concordo com você quando você coloca esses limites, né? Quando você diz, olha, não, para mim existe um limite, né? E até pela minha formação, pelo que eu já vivi, pelo que eu fui ensinada, eu vejo dessa forma. Agora, tem outros movimentos que são extremamente extremistas. Eu acho que o que falta, na verdade, é essa ótica. É, Porque esses a visão movimentos, dela é... eles entendem assim, não, eu acho que toda mulher, ela tem que trabalhar fora, ela não pode cuidar do marido, ela não pode colocar um café pro marido, né? Aí acha que todas as mulheres têm que seguir esse padrão. E a sua ideia é o dever ser, é o ideal, porque é respeitar aquilo que a mulher tá dizendo. Quando eu falo dos extremos, existem extremos até dentro do movimento racista no Brasil. Sim. De pessoas que estão dentro do movimento que acham que os negros só podem se relacionar com pessoas negras porque precisa ter uma perpetuação, né, ali da raça, que não acreditam na questão da miscigenação, não validam a miscigenação. Então, eu tenho que atribuir para o outro um pensamento meu de que ele tem que... Não, ele não tem que nada, ele vai se relacionar com quem ele quiser. Ah, se a mulher pode ou não alisar o cabelo. São discursos que eu não entro porque, para mim, sabe, é uma coisa... tipo, ninguém tem que me dizer o que eu posso ou não fazer. E dentro do movimento, quando a gente fala assim, a mulher tem o direito de dispor sobre o seu corpo, né? Não quer dizer que a mulher possa fazer qualquer coisa. Ela está dizendo, o movimento em si diz que não é o homem que decide sobre o corpo da mulher. Porque tem movimentos cristãos que falam, não, mas nosso corpo quem manda é Deus, é templo do Espírito Santo. Tá, é templo do Espírito Santo, não é templo de um outro homem, né? Para que o homem decida aquilo que é melhor ou pior para a mulher. Eu já vi homens que simplesmente terminaram com a mulher porque ela engordou, né? Porque queria colocar um DIU. Olha essas questões. Mas é isso. É porque a gente falou de DIU. No último programa falamos sobre DIU. Quer dizer, iríamos iniciar uma discussão. Porque a gente tá falando de aborto. Aí eu lembrei, porque é verdade. Se a mulher ela usa um anticoncepcional, ele termina porque na cabeça doentia, ela está traindo ele. Existe muito isso. Hoje. Tem homens que quando você fala, diz, não, isso não existe. Porque talvez ele não pense dessa forma, não consiga imaginar que exista. Mas existe.
Às vezes o amigo Existe dele muito. pensa assim, ele não Então sabe. não é sobre meu corpo, minhas regras, dizendo que é a mulher sozinha que dispõe, que Cristo disponha sobre o meu corpo e diga o que é que eu devo ou não fazer. A ideia é esse homem dizer o que é que essa mulher tem ou não que fazer. É o homem escolher quando vai ou não engravidar a mulher. Sendo que essas coisas precisam ser conversadas, Com né? certeza. Precisam ser conversadas entre o casal. E a entrevista que eu estava vendo do Datafolha, ela diz que nós, enquanto brasileiros, possuímos o maior índice de violência contra a mulher e que nós vivemos relações disfuncionais. Esse conceito de relações disfuncionais é um conceito mais psicológico, não está dentro da psicanálise, da área que eu atuo, mas ele quis dizer que as relações estão adoecidas, né? As pessoas não se conversam sobre essas coisas. Elas querem impor para o outro. Seja dentro de uma relação ali, você vai ter. Ah, eu lembro, ó. Eu sei o dia que você engravidou. Hã? Como assim? Não, né? Eu nem sabia. Como é que você sabe? Calma, calma. Porque eles escolhem sozinhos, né? Escolhem sobre o outro. Quando eu falo isso, eu falo sobre um parceiro que tem determinadas doenças aí contagiosas e que simplesmente não respeitam o direito do outro dizer se quer ou não se relacionar. Eu tenho o direito de escolher, eu tenho o direito de decidir se eu aceito, se eu não aceito, se eu quero preservativo, se eu não quero Com preservativo. certeza. A mulher tem esse direito. Então, chega a ser ridículo a gente falar sobre isso, porque são coisas que deveriam ser naturais, né? Isso. Mas o óbvio, ele está precisando ser dito por conta de um número muito crescente de pessoas que não têm respeitado esse limite, esse direito que é peculiar da mulher. E aí, quando ela falou do câncer de mama, a gente fala sobre doenças psicossomáticas, né? Então, aquilo que não é tratado psiquicamente, o corpo, ele vai encontrar uma forma de responder. Tem um livro mesmo que fala sobre o método de Jung, e ele fala de uma forma maravilhosa, porque ele diz assim: você acabou de receber um diagnóstico. Você chegou no meu consultório e você acabou de receber um diagnóstico. Você está com câncer. O que é que você gostaria de fazer? Qual o seu último desejo? Isso é uma pergunta. É uma pergunta. O foco dessa pergunta era dizer para você que quando a gente está perto da morte, os nossos objetivos são uns. É um, né? Quando você não tem a iminência da morte, você pensa com outra cabeça. Por quê? Você precisa dar uma resposta para a sociedade. Você precisa dizer que você tem que dar conta, seja da ascensão profissional. Então você está ali pensando, eu quero crescer profissionalmente, eu quero comprar uma casa melhor, eu quero fazer. E tudo isso é pro outro, né? Para mostrar pro outro em si que você foi bem sucedido. Porque o básico, ele traz felicidade. E às vezes até mais do que o grande. As relações funcionais que a gente chama são relações em que tem qualidade, não quantidade. É uma relação qualitativa. Então, ele diz que as pessoas mudavam rapidamente os seus objetivos quando estavam na iminência da morte. E aí ele cria uma associação. E dentro dessa associação, os pacientes que chegavam, cancerígenos, eles começavam a desenvolver aquilo que eles passaram a vida toda negligenciando. O cara que estava lá no Haiti, lutando nas guerras, ele começa a tocar, né? Tocar um instrumento que a vida toda ele quis tocar, aprender a tocar e nunca conseguiu, né? O grande empresário ali começa a escrever um livro que ele sempre quis e também nunca escreveu. A dona de casa passa a realizar trabalhos sociais, que era um desejo originário e ela nunca conseguiu realizar. E assustadoradamente, o câncer regredia desses pacientes. Aí ele faz uma pergunta: seria a vida nos punindo pela vida que nós não vivemos? Essa é a pergunta que ele deixa assim no final de tudo isso. Então, quando a gente fala de doenças psicossomáticas, a gente fala que tudo aquilo que não é tratado, o corpo, ele vai dar uma resposta.
Quando você tem um excesso de ansiedade e você vê pacientes que têm crises de ansiedade e que os sintomas são sintomas de um infarto. Tremedeira, dores extremas, compulsões. São sintomas de um infarto mesmo. Os pacientes acham que estão infartando. Por quê? Está tendo ali uma crise de ansiedade. Ansiedade para quê? Para atender uma demanda que não é unicamente sua. É uma demanda também pelo que ele acredita que a sociedade espera dele. Esse é o desejo original de todo ser humano. O que o outro espera de mim. O que o outro está pensando. Como agradar esse outro. Né? É um desejo originário. A gente vem com esse desejo de atender às expectativas para no final a gente voltar para o ponto inicial. Será que eu precisava passar uma vida inteira pensando em como atender a expectativa do outro e fugindo daquilo que é meu, do meu próprio eu? Então, o que é que eu falo sempre para as mulheres, né? E eu vou tentar até dar uma fechadinha, né? Porque eu sempre falo demais. Não fujam daquilo que você é. A gente vive uma sociedade que parece uma aeromoça descontrolada. Aeromoça descontrolada? O avião está saindo de Salvador para São Paulo. Não, o avião não vai sair de Salvador para São Paulo. O avião vai passar em Curitiba, vai passar no estado X, vai passar no Rio de Janeiro. Não, o avião tá... No final ela diz assim, não, o avião está indo para São Paulo. Entende? Então a gente faz um caminho imenso para depois de tudo a gente ver que o básico é o que funciona. O básico é o que fazia dar certo e a gente foi criando ali atalhos, né, tentando dificultar, porque parece que está muito fácil e que esses atalhos, na verdade, nos conduzem para um adoecimento psíquico e para vários outros problemas que eu acho que a gente já não tem mais tempo de falar. Inclusive, eu quero que me convide de novo, porque existem coisas que a gente precisa falar. Fica à vontade. Eu confesso a você que eu fiquei bastante reflexiva com várias coisas. Foi bastante esclarecedor. Principalmente essa questão das doenças psicossomáticas, enfim. Bastante esclarecedor. E aí foi passando um filme na minha cabeça. Né? Assim, da minha vida. Enfim, eu tinha problema seríssimo de gastrite. Qualquer problema, qualquer estresse, o estômago. Aí, agora... Aí todo mundo diz assim, depois que a pessoa tem filho, parece que piora, né? Por causa da azia, melhorou. E olha que minha vida tá assim, ó, corrida. E aí vem essa questão de entender que às vezes a gente corre tanto e não precisa. Né? A própria Bíblia diz isso, Salomão. É verdade. A gente corre tanto. E a gente vai se enchendo de trabalho, e daí você diz assim, tô aqui morta, não consigo fazer nada. E às vezes a gente quer, digamos, ir num cinema, mas não tem tempo. Não tem. Tem até condições financeiras, mas não tem tempo. E tá tão cansado que só quer ficar em casa. Aí a gente lembra, os homens mais sábios do mundo, né? Diz isso, né? Diz isso. Vaidade, tudo isso. Vaidade. Né? O homem que teve 1000 mulheres. Não sei quanto. Ele só pensa nas mulheres. Ele só fala a primeira coisa que ele fala. Porque o tema hoje é mulher, né? Vamos falar de Vamos falar de mulher. Desbloqueio, fica à vontade. É uma coisa também que eu gosto, né? Então, vamos falar. Eu também acho massa. Tem gente que diz assim, se eu pudesse só nascer homem. Eu digo, eu amo ser mulher. Eu gosto de ser mulher. Mas é bem interessante o tema, né? Bem atual. Amplo, né? E que conversando com pessoas inteligentes. eu fiquei calada, porque eu também. Mas eu te disse que ela falava muito. Ele disse, olha, ela fala muito, Marília, vai dar muito certo com você. Mas assim, você trouxe tanto conteúdo bacana que eu fiquei calada, porque... Deixa eu quieta aqui, só compartilhando experiências e pronto. Sim, a gente sabe das conversas de bastidor, né? É. Olha como ele me vê. Eu gosto de falar. Eu também gosto, viu? E olha que nós é a segunda vez que a gente se encontra. Né? Mas... Primeira vez a gente se encontrou lá no shopping com nossa colega. E ele já me viu chegar falando. E eu disse, vixe, que menina chata. Tadinha.
Mas não tem problema. Então, depois, durante a conversa, foi que as coisas, que o conceito, né? Foi muda. desconstruindo, né? E aí eu disse, poxa, eu acho que eu vou chamar essa menina para ir lá. Podcast. Só menina. Obrigada. Para ir lá falar com... Eu acho que eu comentei com você, Falou. né? Comentou, sim. Comentou. Aí, e conversei também com a Josêmia. Aí ela é bem inteligente. Eu não quero ficar com a primeira impressão, eu quero ficar com a última. Você assiste um filme, o filme às vezes começa maravilhoso. Quando o filme termina, você vê que o filme não era nada daquilo. Isso. Quando você fala do filme, você fala como? Triste, sim. E Horrível, frustrado. é horrível. Mas às vezes o filme não começa nem tão bom, né? É verdade. Mas aí o final do filme você fala, pô, velho, que filmaço. É com essa imagem que eu quero ficar. A E última. já ficou. Já Já ficou. ficou. Não se preocupe. Não com a primeira. Eu só quero te agradecer, né, por ter aceito o nosso convite e ter explanado de uma forma tão didática, Foi. né? Didática e sucinta também, apesar de ser um tema tão amplo, né? Né? E as pessoas vão ter oportunidade, né, no mundo todo, de ver você falando, né? Foi lá a rede SDP TV, pega no mundo todo. Mudou o horário de apresentação. Tá aqui horas agora? Tá dia de domingo, Sim, 7 horas da manhã, melhorou. às 7h30. Não, das 6 da manhã às 7 horas. Horário né? do Brasil. Do horário do Brasil. Né? Perfeito. E além disso, vai estar também no nosso YouTube. no nosso canal do YouTube. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, agradeço por falar do tema, né, que eu considero muito importante. Posso fazer um convite? Claro. Fica à vontade. No dia 28, a gente está promovendo a primeira jornada da autonomia feminina, falando justamente sobre isso, né? Sobre esse lugar de culpa que envolve ali as decisões da mulher. A gente vai falar sobre o contexto histórico, o porquê, né? Essas culpas estão atreladas a essa mulher e falando sobre autonomia. Quero convidar as pessoas, né, que estão Vai nos ser aonde? assistindo. Vai ser no Empório Coisas de Minas, lá no Chiep. Mas a inscrição ela é feita pelo link. Então, quem não me segue ainda, me siga no Instagram, tá? @doutora_Tabita Gomes, que tem o link lá para inscrição, com todas as informações certinhas. Então, se passar antes do dia 28, é 28 de outubro de 2023. Caso passe antes, eu quero convidar todos aí que estão nos assistindo para participar dessa jornada com a gente. Será presencial ou online? Será presencial. A gente precisa voltar para o presencial. Essa coisa de online é mais prático, mas ela acaba perdendo algumas coisas que o ser humano precisa, que é a questão da socialização. Eu concordo, mas é porque, assim, o online também é necessário. Eu te falo agora como mãe de um bebê, que tudo meu hoje tem sido online, pela facilidade. Por isso que eu falo, ele é mais fácil, Isso. mas tem outras questões também, Sim. entende? Então, Concordo. assim, se a gente pensar só no ser mãe, no bebê e tal, a gente perde também de vista essa mulher fora de mãe, porque mãe é um dos papéis que a mulher exerce. A mulher não é só mãe. Concordo. Ela é mãe, ela é profissional, ela é Sim, amiga. Qual o dia da semana que tem pros amigos? Sim, sim. Qual o dia da semana que ela é só esposa e ela não é mãe? Entende? Mas aí eu penso assim, se essa mulher, ela já sai a semana inteira e ela só tem aquele dia ou aquele horário para estar dentro de casa, é importante também ela ter essa atenção. E é isso que claro. acontece, né? É a questão da divisão, né? Da Isso. divisão, assim, de papéis. Eu saio a semana toda para o trabalho. Então, nos horários tais eu vou estar sem perder de vista o que ela precisa também estar mantendo, né? Ela sai a semana toda, mas é para trabalhar. E qual o dia que ela é só esposa, Às vezes se perde. né? Sim, Ela não sai tem só como. ela e o marido. Ok. É basicamente isso. Então vamos encerrar. Vamos encerrar, que encerrar não tem como mais sempre. tempo. É. Vamos. Vamos Por orar. favor. Obrigado a Deus por esse tempo, Deus, em que nós colocamos em discussão um tema tão relevante, que é o papel da mulher na sociedade, o papel da igreja, o papel do Estado, o papel da família, Senhor. Peço, Deus, que Tu possas nos acrescentar cada dia mais conhecimento, que Tu possas, ó Deus,
fazer com que as mudanças necessárias ocorram no tempo hábil, para que a gente não tenha tantas consequências em virtude dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, né? E que cada vez mais o casal, a família, que é uma instituição criada por ti, seja agraciada com um casamento, com um namoro e com um companheirismo de acordo com tu colocaste na tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.